Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém, irmãos? Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 37. A partir do versículo 4. Salmos 37. A partir do versículo 4. Diz assim: Deleita-te no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Então descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Queria ler novamente o versículo 5. Entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Palavra de Deus, amém? Irmãos, nós estamos numa série de mensagens que eu comecei desde a exposição, quando cheguei no capítulo 2, na festa das bodas de Caná, quando Jesus multiplicou, transformou ali a água em vinho. A nossa igreja tem uma estratégia muito simples e nós projetamos toda a programação da igreja dentro do cumprimento do grande mandamento do Senhor e da grande comissão. O Senhor disse que toda a lei e os profetas se resumem numa coisa só: ame ao Senhor de todo o teu coração e ame ao próximo como a ti mesmo. E também deu uma única grande comissão: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando a guardar tudo que eu vos tenho ensinado. Assim diz o Senhor. Então a nossa igreja, focando no amor de Deus, nós temos esse culto que nós buscamos ali dentro da nossa estratégia, criar um ambiente acolhedor para que você seja instruído a ter intimidade com Deus aqui. No meio da semana nós temos pequenos grupos para que você seja instruído, levado a ter comunhão com os irmãos. E o resto da semana lhe sobre como tempo livre, para que através desse agir de Deus, em intimidade com Ele, em comunhão com os irmãos, você cumpra a comissão na cidade e faça diferença aqui, refletindo o que Deus tem feito na tua vida. E nós temos uma missão: cada pessoa que está trabalhando aqui, desde o baterista até a pessoa que arrumou a igreja antes, chegou o intercessor, as professoras que estão na salinha, nós temos uma única missão: levar as pessoas dessa cidade a terem um relacionamento crescente com Jesus Cristo. O meu objetivo e o nosso objetivo como igreja é que você que vem aqui conheça-o e se relacione com Ele cada dia mais. E ao crescer no relacionamento com Jesus Cristo, a sua vida vai ser transformada da água para o vinho, assim diz o Senhor. Nós falamos há 2 domingos atrás que o simbolismo dessa transformação, porque o simbolismo do vinho na palavra de Deus é o símbolo da alegria. E Jesus, no seu primeiro ministério, no seu primeiro milagre, na sua primeira ação, vem trazer para nós o motivo da sua ação: transformar a vida de nós, meros pecadores, da água para o vinho, trazendo para nós alegria. E assim como o vinho é produzido através das pisaduras da uva, a nossa alegria que vem do Senhor é produzida através das suas pisaduras. Pois Ele, sendo a videira verdadeira, foi pisado e esmagado até a morte, para que eu e você, que nele cremos, tenhamos a nossa vida transformada e desfrutemos da verdadeira alegria, que excede qualquer circunstância. Uma alegria que não é circunstancial ou passageira, mas uma alegria que é plena, que invade a nossa alma de dentro para fora, que salva o nosso espírito depois, mas cura a nossa alma agora. E eu venho falando a respeito dos segredos de Deus para essa alegria, para essa felicidade. Semana passada falei que o primeiro segredo é a transformação. Jesus precisou transformar a água em vinho, e Jesus precisa transformar o meu coração e o teu, da água para o vinho. Mas essa transformação que Jesus nos propõe não é uma transformação religiosa externa apenas. Não é algo que você coloca de fora para dentro. É um milagre que só Deus pode fazer de dentro para fora. É uma mutação genética. É uma regeneração que começa pelo agir sobrenatural do Espírito Santo de Deus, que vai transformar você da essência em uma pessoa espiritualmente morta
a uma pessoa vivificada pelo Espírito Santo de Deus. E por se tratar de um milagre, essa transformação não pode ser operada por mim e por você. Essa transformação tem que ser operada única e exclusivamente por Deus. E a Bíblia nos coloca numa relação de vaso e oleiro, onde o oleiro é o Senhor e nós somos o vaso, nós somos o barro, que somos por Ele moldados, para que cheguemos ali à sua plena vocação e chamado para a nossa vida, que é sermos transformados de glória em glória à imagem de Jesus. Então eu falei semana passada que, como barro, cabe a nós confiarmos no Senhor, enquanto quanto ao oleiro, cabe ao Senhor operar essa transformação na nossa vida. E agora eu queria trazer para vocês o segundo segredo dessa felicidade. E o segundo segredo da felicidade é a entrega. Essa entrega, quando você vai ler a história de João, Jesus estava ali curtindo a festa, Maria responsável pela festa. O vinho na festa acabou trazendo vergonha e humilhação para aquela família. E de repente, Maria, sem ter o que fazer para resolver aquilo, tomou a melhor decisão que ela poderia ter. Ela foi até Jesus e entregou a Ele a responsabilidade. No começo ela até tenta dizer para Jesus como e quando fazer. Ela recebe uma palavra ríspida: mulher, o que eu tenho contigo não é chegada a minha hora. Como quem dissesse: eu posso fazer o que eu quiser, mas eu faço do meu jeito, na minha hora, como eu quero. Então Maria, sabiamente, nos trouxe o segundo segredo. Ela vira para os conservos e sai do protagonismo da história e diz a eles: fazei tudo o que Ele mandar. É naquele momento onde Maria entrega toda a responsabilidade da festa que estava nas suas mãos, todo o fardo que estava sobre ela para trazer alegria e felicidade naquela festa, nas mãos de Jesus. Fazei tudo o que Ele mandar. O que eu quero trazer para você nessa noite é o ensinamento de que, assim como aquilo que nós precisamos experimentar só pode ser produzido por Deus, cabe a nós entregar o nosso caminho ao Senhor e confiar nele, que Ele agirá. O que eu quero trazer nessa noite é um desafio para que você venha até Ele e entregue os seus fardos, as suas cargas. Aquilo que Deus espera de você, você é incapaz de fazer. Mas há uma promessa: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo, porque ele é leve, e aprendi de mim, que sou manso e humilde, e aí sim alcançará descanso para a sua alma. Entrega o teu caminho ao Senhor. A entrega é o segundo segredo da felicidade. Mas eu queria perguntar para você: existe algo que pode impedir o agir de Deus? Porque quando eu vou conversando com as pessoas a respeito de entregar a nossa vida a Deus, a impressão que eu tenho, e a impressão que as pessoas têm desse texto, é que essa entrega é um momento onde você permite que Deus haja. Há um ensinamento errado que dominou a igreja evangélica, pelo menos brasileira, de que você precisa e deve permitir que Deus opere. Dê lado, dê espaço, deixa Deus fazer. Entrega para Ele como se você estivesse sendo o agente da permissão. Olha, a vida é minha e agora eu lhe entrego, Senhor. Então eu pergunto para todos aqui: existe alguma coisa que possa impedir o agir de Deus? Existe algo que Deus possa porventura ter planejado e Ele não pode operar porque você é mero ser humano que não consegue nem controlar se pega ou não um vírus que voa sobre a sua cabeça, permitiu que o todo soberano operasse na sua vida? Eu queria ler com vocês alguns textos. Por exemplo, Jó 42, versículo 2. Sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Como que Jó aprendeu isso? Qual foi a permissão que Jó deu para que o diabo trabalhasse na sua vida? Em que momento das escrituras e dos 42 capítulos você lê que Jó estava lá, era Jó íntegro, santo e não se desviava, e se apartava do mal, e ele disse para Deus: pode trabalhar na minha vida, Deus? Em que momento isso aconteceu?
Em nenhum momento. Jó foi apenas um agente passivo da história que Deus estava construindo na sua vida. Pois apesar dele ser íntegro, ele não conhecia Deus. E Deus operou de tal forma na sua vida por 9 meses intensos, que no final ele disse: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E eu sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. A entrega não significa permissão. Vamos ler a história de Jonas. Em que momento Jonas permitiu-se ser usado por Deus? Deus tinha um plano na vida de Jonas. E o plano é que ele fosse pregar em Nínive e aquela cidade se convertesse. E Deus assim o fez. Jonas em todo momento da história foge dos planos de Deus. Em nenhum momento Jonas se permite ser usado por Deus. Mas mesmo assim Jonas foi usado. Ele não se entregou, ele não se permitiu. Estávamos num evento esses tempos e eu ouvi um pregador falando algo que parece bonito, mas está errado. Ele falou assim: Deus chegou para Cornélio, para centurião, e falou: vai na casa de Cornélio, pois tal dia Pedro estará lá. Falaram isso. E o pregador falou assim: olha como Deus pode confiar em Pedro. Ele avisa antes onde Pedro vai estar, e depois avisou Pedro, vai lá na casa de tal, que o fulano de tal vai estar lá. E perguntou para a plateia: será que Deus pode confiar em você, assim como confia em Pedro? É isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz assim: maldito o homem que confia no homem. E você acha que Deus confia em você? Eu vou te falar como funcionaria. Deus chega pro Rogerinho e fala: Rogerinho, na quarta-feira vai no Catuaí, e lá você vai encontrar o Ed Carlos vendendo legumes. E na terça-feira ele chega pro Ed Carlos e fala: Ed Carlos, quarta-feira tem que ir vender legumes no shopping, porque você vai falar de Deus pro Rogerinho. O Ed Carlos tem 2 opções na vida: ou ele pega o carro e vai alegremente servir a Deus na quarta-feira, ou ele vai ser atropelado e arrastado no chão até na quarta-feira. Mas de uma coisa eu te garanto: na quarta-feira o Ed Carlos estará lá. Porque quando Deus decreta, ele não pede permissão. Ele fala: eu vou chegar e vou te fazer. Por exemplo, Isaías 46. Lembrem-se disso e gravem na mente. Acolham no íntimo, ó rebeldes. Lembre-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Nenhum. Desde o início faço conhecido o fim. Desde tempos remotos o que ainda virá. E digo: o meu propósito permanecerá em pé, e farei tudo o que me agrada. Do Oriente convoco uma ave de rapina, de uma terra bem distante um homem para cumprir o meu propósito. O que eu disse, isso eu farei acontecer. O que eu planejei, eu farei. Esse é o Deus. Eu sou Deus. Eu não sou um menino, eu não sou um moleque, eu não sou homem, eu não peço permissão. O que eu falei, eu farei acontecer, diz o Senhor. O que Deus pretende, Ele decreta. O que Ele permite, já previu. Assim disse Arthur Constância: o que Deus deseja, Ele decreta. O que Ele permite, Ele já previu. Deus nunca é pego de surpresa. Deus não precisa confiar em você para que o que Ele planejou aconteça. Deus não precisa da sua permissão para que Ele decretou aconteça. Ele é Deus e não há nenhum outro. Ele é o oleiro, você é o barro. Então, se Ele é Deus e não precisa da sua permissão, o que o salmista está dizendo nesse texto quando diz: entrega o teu caminho ao Senhor? De que entrega o salmista está dizendo? De que entrega nós estamos falando? Você precisa saber que os salmos não foram escritos em português. Esse é um grande problema. Os salmos foram escritos em hebraico. E se você quiser entender o que a palavra de Deus diz, você não pode só simplesmente pegar o que o português deixa aparecer.
E a palavra no hebraico para entrega é galau. Galau significa literalmente deixa rolar. Deixa rolar. Galau vem do movimento de um camelo. O camelo, você sabe, ele se ajoelha como está na imagem ali, e é colocado sobre ele os seus fardos, é montado sobre ele alguém ali, e ele vai carregando aquele movimento. E quando chega no destino, o seu dono faz um comando para ele, e ele literalmente faz isso aqui, ó. Ele se ajoelha, inclina a sua cabeça e deixa o fardo rolar. Deixa o fardo rolar. O que eu estou tentando dizer para você nessa noite, que quando Deus manda você entregar o seu caminho, Ele não está falando para você, permita que eu haja na sua vida. O que Ele está dizendo é, deixa rolar. Deixe o seu fardo que está sobre os seus ombros vir sobre os meus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque aquilo que eu decretei, isso eu farei. Nós temos que entender que quando Deus nos chama para uma caminhada de vida cristã, nós temos que entender que tudo de bom que Deus quer fazer em nós, e tudo de bom que Ele quer fazer através de nós, é Ele quem faz. Ele não precisa da sua permissão. No livro de Filipenses capítulo 2 ele fala: pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Está claro para vocês aqui? É Deus que realiza o querer. Você quis estar aqui nessa noite? Você quis vir aqui ouvir a palavra de Deus? O pessoal que estava fazendo o curso de fundamento hoje pela manhã aprendeu que nós nascemos mortos, espiritualmente mortos em nossos pecados. Lázaro estava morto, em nenhum momento ele quis ressuscitar, ele estava morto. Morto não quer nada, morto está morto. Mas a Bíblia diz que Deus opera até mesmo o querer no nosso coração. Mas Ele não opera só a vontade. Se você está aqui, foi Deus que colocou esse desejo no seu coração. Mas Deus não deixa nenhuma obra pela metade, Alessandro. Ele vai operar o realizar também. Ele te chamou para ser imagem de Jesus. Ele colocou esse desejo no seu coração. E eu digo para você, deixe esse fardo sobre os pés dele, porque Ele vai operar o realizar também. Porque uma vez que nós temos a nossa vida e a vida dele em nós, já fui crucificado com Cristo. Agora não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. As pessoas vêm para Deus e elas recebem ali. John Bunyan tem uma ótima história, o segundo livro mais vendido da história, chamado Peregrino. E ele fala que a vida do não cristão é como uma pessoa que viaja a estrada da vida com um fardo muito grande sobre os ombros. O fardo do pecado, o fardo de tentar achar um sentido para a vida, e aquilo pesa. Um fardo de tentar se garantir, e aquilo é pesado. E quando esse homem chega na cruz, ele deposita esses fardos, ele entrega, ele se inclina e deixa aos pés da cruz. Mas infelizmente, na vida cristã moderna, tem muito cristão que, como disse alguém, estava simbolicamente andando na estrada da vida com esse fardo pesado. E de repente chegou um caroneiro, um caminhoneiro, o caminhão de Jesus, e ofereceu carona. Olha, você tem que chegar na eternidade, mas sozinho você não vai conseguir chegar. Suba em mim, vinha a mim, esteja em mim e eu te levarei. Mas somos como esse caroneiro, essa pessoa que pegou a carona, subiu no caminhão, mas continuou dentro do caminhão com o fardo nos ombros. E o motorista perguntou para ele: por que você continua com o fardo nos ombros? Ele falou: já é muito você me dar a carona. As pessoas vêm para Jesus e já acham muito Deus salvá-las, mas continuam carregando alguns fardos sobre si. Continuam vindo na igreja porque ele tem que fazer, ele tem que ser, ele tem que conseguir, ele tem que realizar. Não! Em nome de Jesus, não. É Deus que operará o querer e o realizar na tua vida, sim,
mas é Ele que vai viver através de você. Deixe esse fardo de lado, entrega nas mãos do Senhor. Tem um livretinho muito conhecido chamado A Fé de Ana. E nesse livretinho, essa é uma história real. Essa menina relata numa conversa, tipo aquele filme Forrest Gump. Ela vai contando a sua vida para um desconhecido. E essa menina sofreu absurdos. A história é terrível. Mas ela vai contando aquilo com uma leveza, e você vai sendo tocado por aquele testemunho. E no final do livro, depois de ela contar todos os seus sofrimentos, esse interlocutor chega para ela e fala: Ana, como você conseguiu suportar tanto sofrimento assim? Então a resposta dela é espetacular. Ela fala assim: não fui eu que suportou, foi Jesus que suportou através de mim. E o rapaz, sem entender Gálatas 2:20, tentando ser simpático, disse para ela: tá certo, nós devemos mesmo levar as nossas preocupações aos pés de Jesus. E ela falou assim: mas eu digo mais, nós devemos levar as nossas preocupações aos pés de Jesus e deixar lá. Porque a maioria dos cristãos levam os seus fardos até Jesus e voltam com ele para casa. E quando eu sinto que eu voltei com o fardo para casa, eu volto lá de novo. E faço esse movimento até que eu perceba que nenhum fardo está mais sobre mim, mas sobre os ombros daquele que se entregou por mim, morrendo uma morte violenta de cruz, por amor. Esse movimento do camelo nos traz um simbolismo. O que você lembra quando você se ajoelha e inclina sua cabeça ao chão? Eu lembro do que está escrito em Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Apresentem as suas preocupações a Deus. Levem os seus fardos até Ele. Se incline diante da cruz, bote o rosto no chão e fala: Senhor, eu não posso ser assim. Senhor, eu não consigo. Senhor, eu não estou conseguindo. Eu não tenho condições, potencial de ser quem eu devo ser. Eu não tenho condições de ser o pai que eu deveria ser, a mãe que eu deveria ser. Eu não tenho a paciência que eu deveria ter. Eu não tenho o amor que eu deveria ter. E leve. E não saia de lá, não para conseguir o que você quer, mas até que você tenha certeza que conseguiu querer o que Ele quer. Seja feita a tua vontade. Está aí uma ótima oração para você fazer. Se é o Senhor que opera o querer, ó Pai, eu não quero só a tua vontade, eu quero querer a tua vontade, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável, e a tua vontade se cumpre. Então, Senhor, eu estou preocupado, eu estou aqui, mas eu não saio daqui, não até conseguir a minha bênção, ou até conseguir a maior bênção de todas, ter a certeza que Ele tem cuidado de você. Porque se você levar as suas orações e súplicas, os seus pedidos a Deus, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a mente de vocês, e a mente de vocês em Cristo Jesus. Você vem até Jesus, entrega a sua vida futura nas mãos deles, entrega a sua vida presente. Ele tem cuidado de vós. Use essa ferramenta, se prostre diante dele como um camelo que não aguenta mais camelar. E finalmente, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente e digno de louvor, pensem nessas coisas e ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam e ouviram e viram em mim. E o Deus de paz estará com vocês. Tudo entregarei. A entrega não é permitir a Deus agir. A entrega é ter a certeza de que Ele agirá. Se incline a Ele, se prostre diante dele.
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e quem agirá? Ele agirá. Não é vocês agirão, vocês participarão, vocês agirão em conjunto, não, ele agirá através de você. Então, diante de tamanha verdade, diante de tamanha proposta, eu pergunto a você, por que é tão difícil para nós nos entregarmos e entregar o nosso fardo a Jesus? Por que é tão difícil para um cristão nascido de novo, que está 20 anos dentro da igreja, mas não consegue dormir, não consegue ter a paz que excede o entendimento, não consegue tirar dentro de si a preocupação de que ele tem que resolver esse problema, ele tem que ser, Deus vai te usar, varão. Aí você fica lá preocupado, como que Deus vai me usar, quando que Deus vai me usar, como que vai ser? Por quê? Acaso algum plano do Senhor pode deixar de acontecer se Ele vai te usar? Por que é tão difícil para nós? E a resposta, irmãos, é que nós queremos ter o protagonismo. O mais triste no Evangelho é que as pessoas não vêm até Deus para se render a Ele. As pessoas vêm até Deus para usá-lo como meio para alcançar o que eles querem. A pessoa nasce egoísta, em busca de altares, em busca de reconhecimento, em busca dos desejos do seu próprio coração, e é justamente isso que nos levou à condenação. Eva viu que era boa, agradável e desejosa ao coração e comeu, e por isso nós estamos vivendo o que estamos vivendo. Mas nós queremos manter o protagonismo. Eu gosto muito de estudar os princípios da palavra de Deus, e princípio é tudo aquilo, são leis imutáveis, que coincidentemente na Bíblia aparecem no princípio também das Escrituras. O que é um princípio, irmãos? Princípio da gravidade. Tudo que você joga para cima, volta para baixo, vai procurar o chão. Se eu jogar um elefante, vai cair. Se eu jogar uma pena, vai cair. O princípio vale para tudo e vale para todos. É uma lei imutável de Deus na natureza, e existem também princípios espirituais. E existem lá na Escritura os princípios da geração de Caim e a geração de Sete. Quem está fazendo discipulado comigo e vai começar a fazer o discipulado em setembro, nós vamos começar a estudar a transformação da semelhança de Caim à semelhança de Cristo. Caim foi o primogênito, o primeiro que herdou a natureza pecaminosa de Adão. Eu vou falar bem devagar para ver se vocês entendem. Caim herdou a natureza egoísta, mentirosa e rebelde. Caim foi o primeiro assassino, e ele cometeu um assassinato porque ele quis fazer um culto a Deus como ele queria fazer. O primeiro assassinato nasceu numa pessoa querendo cultuar a Deus como ela quer. Não nasceu por outro motivo, nasceu num culto. Ele queria cultuar a Deus, mas do jeito que ele gostaria. E Caim simboliza essa geração que quer ser protagonista. Caim simboliza esse povo que quer chegar ao céu por esforço próprio. Não é à toa que de Caim veio toda uma descendência de pessoas que construtores, construíram cidades, e dentre eles o maior de todos, chamado Nimrod. Nimrod, desrespeitando a direção de Deus de se espalhar pela terra, juntou, e o texto diz que ele era um caçador diante do Senhor, ou seja, era um assassino. Nimrod, um assassino, juntou o povo em volta dele mesmo e falou: vamos chegar até Deus, vamos montar um prédio que vai chegar até o céu. Caim significa as pessoas que querem ter o protagonismo para chegar ao céu com esforço e mérito próprio, que querem chegar diante de Deus e falar: eu mereço, eu fui no culto, eu dei o dízimo, eu orei, me dá a tua bênção, que depois eu saio, me dá a minha bênção. São pessoas que não ousam chegar na esposa e determinar o almoço. Brinquei hoje cedo aqui na escola de fundamentos. Imagina eu, Jeremy, chegar hoje depois do almoço, fui lá para a Renata: eu determino a lasanha. Aí o Ivan falou: você ia perder o dedo. Pelo menos. Eu determino. Você está doido? Ela já me degola, vai dar uma facada e não vai nem ver.
Mas para Deus você determina? Para Deus você exige. Eu ouvi um cara orando assim: até domingo Deus tem que me responder. Para Deus? Você tem certeza? Mas existe uma geração diferente. A geração de Sete. A geração dos escolhidos, a geração dos eleitos, a geração daqueles que Deus chamou para andar com Ele, como Enoque. A geração que Deus chamou para formar uma geração de salvos, como Abraão. De onde veio Davi? De onde veio Jesus? E é muito interessante quando nós vamos ler a história dos seus nascimentos, em Gênesis capítulo 4. Ali você percebe a natureza de que estava no coração de Eva quando fez Caim, e o que estava no coração de Eva quando fez Sete. Adão teve relações com Eva, Gênesis 4:1, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim, e disse ela: com o auxílio do Senhor tenho um filho homem. Presta atenção nessa palavra. A geração de Caim, a geração que quer fazer as coisas com protagonismo, não nega Jesus, não nega o Senhor, mas usam Ele como um auxílio. Usam Ele como uma ferramenta. Com o auxílio de Deus eu vou ser santo. Com o auxílio de Deus eu vou vencer. Com o auxílio de Deus eu vou prosperar. Agora olha a história quando relata o nascimento de Sete. Gênesis 4:25, novamente Adão teve relações com sua mulher, e ela deu à luz a outro filho, a quem chamou de Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho. Deus me concedeu. A geração de Caim é aquela que quer usar a força própria para chegar até Deus. A geração de Sete é aquela que sabe que tudo que tem é pela graça. Efésios 2:8 e 9. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso, a salvação, isto, a graça, isto, a fé, não vem de vós. É um presente gratuito de Deus. É algo que você faz sem merecer. Não é de obras para que ninguém se glorie. A todos os que receberam o privilégio de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, nem da vontade humana, nem de esforço próprio, mas nasceram de Deus. Em João capítulo 3, Jesus fala assim: ninguém pode subir ao céu, a não ser aquele que do céu desceu. Ninguém pode, por esforço próprio, viver uma vida de santidade e de vitória, de conquista, a ponto de chegar no céu, mesmo com o auxílio de Deus, a não ser aquele que do próprio céu desceu e pela graça nos concede a salvação, pela graça nos concede a operação da transformação, pela graça nos concede a bênção e a vitória, pela graça nos concede o seu Espírito Santo, pela graça nos concede um novo e vivo caminho, pela graça podemos chegar diante do trono e alcançar misericórdia e graça, pela graça, pela obra única e exclusiva do Senhor, perfeita e completa, que quando chegou na cruz não gritou: fiz a minha parte, faça a tua. Não! Ele gritou: está consumado. E depois de ter feito uma obra perfeita, uma vez por todas e para sempre, assentou. Então nessa noite, não permita que o Senhor haja, porque Ele vai agir. Confie que Ele vai agir. Confia nele. Entrega o fardo de tentar ser aquilo que você não pode ser. Entrega as preocupações de tentar controlar o que você não pode controlar. Entrega aquilo que aconteceu no passado. Entrega o que pode acontecer no futuro. Entrega as suas cargas a Ele. Confia nele e Ele agirá. Descansa. Descansa no Senhor. O milagre só acontece quando Jesus é o protagonista e nós os meros beneficiados. O milagre não acontece enquanto Maria está tentando ditar a regra, não acontece. Enquanto você tenta determinar como é, não acontece. Mas no momento que você faz tudo o que Ele mandar, e Ele mandou uma coisa só: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. O milagre da transformação acontece. E a tua vida espiritual é transformada
da água para o vinho, Ele agirá. E no versículo 7, descansa no Senhor e espera com paciência por Ele. Eu tentei colocar a imagem de uma criancinha descansando, e é exatamente isso que Jesus nos ensinou. A palavra de Deus fala que o reino de Deus, que é acessado pela graça, consiste em 3 coisas. Não é feito de bebida ou comida: justiça, paz e alegria. Está certo ou errado? Agora, ele também disse: se você quiser entrar e desfrutar do reino dos céus, você precisa ser como uma criança. Só uma criança pode desfrutar de justiça, paz e alegria. Mas menininhos maduros que querem dizer a Deus como fazer, que não confiam em Deus, o que Ele faz, não desfrutam. É como tentar dormir numa cama sem confiar se a cama é firme, tentando se segurar o tempo todo, preocupado o tempo todo. Quando a gente mudou, na nossa casa tinha um monte de aranha. Quem disse que a Renata dormia? Ela deitava na cama, mas não dormia. Será que vai subir uma aranha aqui? Será que vai subir uma aranha aqui? Será que isso vai acontecer? O que será que eu tenho que fazer? Não. Agora, criança, nós estávamos no meio de uma pandemia sem emprego. Você bota e dorme, não está nem aí. Criança não está nem aí se tem conta amanhã. Ela tem uma fé plena que amanhã ela vai comer. Criança não está nem aí se o mundo está caindo lá fora, se o Lula vai ganhar ou se é Bolsonaro. Não estão nem aí. Criança dorme e descansa, e a sua fé é recompensada, porque ninguém na casa recebe mais cuidado ou atenção do que uma criança. Ninguém. Pode faltar para todo mundo, mas para a criança não. Ela não trabalha, ela não fia, mas ela está vestidinha. Não tem comida para ninguém, mas ela está com a barriguinha até dura de cólica, de tanto que mamou. Papai não tem emprego, mãe não tem emprego, mas a bicha está dormindo, não quer saber. Porque como uma criança, ela experimenta paz e acorda. Bom dia! Nós estamos tudo quebrado. E ela está feliz. Eu lembro quando a Annelise nasceu e eu gravei meu CD, nós passamos por uma maior crise da nossa existência. E eu coloquei no agradecimento do meu CD, assim: queria agradecer a Annelise, porque mesmo sem perceber, foi como um oásis no deserto. Eu e a Renata sofrendo absurdos, mas olhava para ela e vinha aquele sorriso que trazia aquela, sabe, aquele vigor. Ter criança em casa, às vezes é chato, mas às vezes tá aquela... O que Deus espera de mim e de você, meu irmão, não é que você seja como Deus, pois só há um Deus e nenhum outro. O que Deus espera de mim e de você é que você entenda que você não é criatura, você é filho. E se vós, sendo maus, sabem cuidar bem dos seus pequeninos, quanto mais o vosso Pai Celestial cuidará de cada um de você e guardará a sua alma. E essa fé, essa confiança, esse descanso vai ser recompensado com justiça, com paz, com alegria. O segredo da felicidade é entregar os seus fardos diante das mãos do oleiro e deixar que Ele haja em e através de vós. Coloque-se de pé, irmãos. Queria encerrar essa mensagem com o primeiro texto que eu li quando abri o culto. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre Ele todas as vossas ansiedades, pois Ele tem cuidado de vós. Feche os seus olhos nessa noite. Lance sobre Ele. E se você perceber que voltou com essa ansiedade para casa, você se dobra na cama antes de dormir e lança sobre Ele. E se você perceber que acordou com essa ansiedade, você volta a se lançar sobre Ele. Porque esse Deus soberano que faz acontecer tudo,
o que Ele quer, Ele faz tudo cooperar para o bem daqueles que amam a Ele. Não se assuste com a soberania de Deus, pois esse Deus é o teu Pai. Descanse, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Ele estava desde o princípio, Ele criou o mundo do nada, Ele traz à existência aquilo que não existe pelo poder da sua palavra. Ele chama o que não é como se já fosse, pois Ele não depende de nada e de ninguém, Ele é o Criador. E pelo poder da sua palavra, Ele transforma a sua vida da água para o vinho. Lance sobre Ele as suas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. Talvez você não percebeu, mas Ele tem cuidado de você. Por isso, renova a sua mente para que seja capaz de experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Seja capaz de experimentar, de desfrutar, de degustar, porque ela já está acontecendo. Talvez você que não está percebendo. Que o Senhor faça uma operação nos seus olhos, na sua mente, no seu coração. Que você descarregue não a permissão do agir de Deus na sua vida, mas descarregue todas as suas preocupações sobre os seus ombros. Pois antes de você nascer, antes de você que sequer pecar, Ele morreu por você. Vamos estar orando.